Bom dia, torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal para trazer todas as notícias do nosso glorioso fogão diretamente para vocês. Você que está chegando aqui agora no nosso canal, não é inscrito ainda, corre lá, se inscreva, ative o sininho de notificações, que assim você fica por dentro de todas as notícias do nosso glorioso Botafogo. Sem muita enrolação, vamos aqui ver o que a mídia está falando sobre o nosso Botafogo. John Textor está prometendo investir pesado no ano de 2025 para no nosso glorioso Botafogo. Então vamos ficar por dentro de todas as notícias. Esse tem, viu? Tem a ver com dinheiro ou não? Esse aí tem. O Prates está próximo dele, né, Prates? Podia pagar o almoço, então. A situação do Botafogo tá boa, do Lyon que não tá muito boa, né? Então, e o John Textor, nessa entrevista, foi falando muito sobre a situação complicada que vive o Lyon, outro time aí do grupo Eagle, ou do John Textor. E ele falando já sobre o futuro do Botafogo, já pensando em 2025. Será que essa crise do Lyon pode afetar também? Vai ter que, de repente, vender mais jogadores no Botafogo? Vamos ouvir o John Textor. Our plan is to sell a lot and buy even more. It's to level up. It's to make sure that we're in the top 3 in Brazil every year, that we're fighting for the South American title every year. So supporters down in Brazil might freak out when we talk about shared players selling, but water flows where it must. Players go where they go. The vast majority of fans down in Brazil trust us. They trust me. We built that squad off of 2 big acquisitions. We'll build a stronger squad next year off of four big acquisitions and continued recruiting of top players like Igor Jesus, a free transfer from the UAE, who is now a starting striker on the Brazilian national team. Professor Celso, tá aí o John Textor. Ele considerou... Falou que foram 2 grandes contratações. Em valor foi, né? Que ele só pagou 2. Foram mais, né? Mas 2 que ele pagou. No gasto. Pagou bem por essas 2, hein? Considerando Luiz Henrique e Almada, né? E o Igor Jesus, que ele cita, por exemplo, não veio com status de grande contratação. Foi um achado muito bem prospectado. O Botafogo está trabalhando muito bem nisso, nas oportunidades que ele tem, né? O Telles, por exemplo, chega assim, qualquer outro clube mais organizado no Brasil podia ter trazido o Telles, o Botafogo trouxe. O Botafogo se reforçou muito. Se ele fala que com 2, e agora a perspectiva é de 4, o Botafoguense deve estar com o olho brilhando. Mas é que esses 2 que ele pagou mais de 100 milhões em cada um. Haja dinheiro, hein? E que estão retornando em campo, né? Ah, sim, jogam Dinheiro muito. Muito bem gasto, Abel. Ele considerou principalmente o Almada, o segundo é que é o Savarino? Não. O Luiz Henrique. Luiz Luiz Henrique. Claro. Henrique e Almada. Luiz Henrique e Almada. Agora, com perspectiva para 4, aí a coisa pode pegar. A grande questão é até que ponto essa situação do Lyon pode respingar no Botafogo, a médio e longo prazo. Você deixa de levar jogadores daqui para lá? Acho que não, professor. Uma vez que rebaixado, acho que se ele tem um projeto de sucesso, ele como cara de negócio, ele não vai estragar um lugar que está prosperando para tentar tirar o outro. Não, o outro ele vai recomeçar. A água flui para onde tem que Mas o rebaixamento do Lyon seria péssimo para o Textor. A imagem dele, para a rejeição dele com a torcida, que é uma torcida fanática como é a do Lyon. Ele já garantiu que isso não vai acontecer. Mas talvez no planejamento que ele tinha pensado antes do Lyon, ele não estava contando com esse investimento agora com o Lyon. E imagino, né? Nessa situação que não sei se saiu do controle, não sei se houve um descuido, não sei se ele priorizou uma coisa em detrimento da outra. Em resumo, é o quê? Ele tem que sanar dívidas para salvar o Lyon, é isso, né? A curto prazo, porque o Lyon, com essas dívidas, ele é rebaixado para a segunda divisão. Pelas regras o cara com francesas. tanto dinheiro deixa o time chegar a esse Então, ponto. aí tem que se ver, porque no Botafogo, além de tudo, né, prof, de muito investimento e muito dinheiro, isso realmente acontece, o Textor teve um grande mérito de escolher bem as pessoas. Né? O Botafogo hoje passa essa impressão em relação a scout, a mercado, análise dos jogadores. Claro que tem condição para pagar o jogador que é observado e é indicado. Mas as escolhas das pessoas do Botafogo foram bem feitas. A gente vê isso pelas contratações, pelos jogadores que chegam ao Botafogo. Agora, talvez em outros lugares, não. E no Crystal Palace, que o Textor é um dos sócios minoritários do Crystal Palace, ele também já foi muito xingado pela torcida.
Né, dizendo que, olha, prioriza o Botafogo, como quem diz, contrata muito bem aí, monta um timaço aí, e o nosso time aqui? Ele até estava tentando mudar o comando na Inglaterra para vender a parte dele do Palace e assumir uma outra equipe. A resistência na Europa e também na Argentina, que a Argentina vem discutindo isso, tá? É muito maior do que no Brasil. Não dá para comparar. No Brasil, as SAFs são vistas como salvação. Salvação. Não, mas não Geralmente, dá para comparar a o dono Europa. chega, né, prof? Como Mas o investimento da Europa é salvador outro, da né? pátria mesmo. A reação dos europeus e também dos argentinos é de resistência. De perder, Aquela de um coisa, certo o nosso pertencimento, clube. é isso, é. Opa, a nossa comunidade, É isso o nosso clube. Aqui no Brasil, não. O cara é recebido de braços abertos. Tem bandeira do Botafogo com a cara do Texas. Professor, apesar dessa resistência que você fala, na Inglaterra, por exemplo, muitos tentaram resistir, brigam bravamente, mas não estão... Por exemplo, City, Chelsea, quem mais? O próprio United. Liverpool, United. Foi fundado tudo um com United investidor do estrangeiro. A Argentina tem muito isso, prof. Argentina O tem. americano ou o árabe. O pertencimento do clube. E eu respeito muito isso. Eu Sim, acho que isso é é um legal. negócio que é diferente mesmo. Pertencimento, né? Mas nada como história campo para falar. Então. O Textor hoje é ídolo porque o Botafogo está na bica de conquistar 2 dos Então, maiores mas a títulos da SAF sua não é o história. único caminho, é um dos caminhos. Exato. Não é o único caminho. Para uma organização, uma responsabilidade maior na sua administração, uma organização, isso não depende de SAF. O problema Depende ali de quem está administrando e ter um pouquinho de bom senso para administrar um clube de maneira coerente, né? Com bom senso, com uma administração responsável, coisa que a gente não vê muito. Agora, quando isso tem um dono, que aí vira SAF, quando existe um cara que manda no dinheiro, a tendência é uma melhor organização, profissionalização. Isso não aconteceu com o Vasco. Não foi uma coisa tão tem organizada. SAF do mal. Então, tem Claro que tem SAFs e a SAF do SAFs. mal. Claro que tem. A do Figueirense Vasco não deu sofreu, certo, claro. a do Botafogo deu muito certo. É. Então, assim, também não é a única opção. É a única opção SAF, não. É um dos caminhos. Eu acho O até Vasco que não deu certo, mas o Vasco não está melhor agora do que estava antes? Mas não por causa da SAF. A SAF foi uma SAF ali teve muitos problemas. Primeiro, não teve uma concorrência do jeito que deveria ter. Sim. Então, os caras vêm e compram na baixa. O Cruzeiro, por exemplo, teve uma SAF de transição. Hoje a gente vê interessante com o Ronaldo. Ronaldo mais pé no freio, menos torcedor que o Pedrinho. Estava quase falindo, acabando o clube. Ajudou. Interessante Ajudou? por isso. Mas não era a SAF dos sonhos do Cruzeirense. E esses Quando clubes você no pensa em SAF, você desespero- pensa em caminhão de dinheiro. Vamos E chegar... esses clubes no desespero, quando eles estão quase à beira da falência, tem uma outra situação também. Eles são vendidos por um valor muito menor do que eles poderiam ser vendidos. O cara está comprando na baixa. Você compra na baixa. Então, você paga 400 milhões, 500 milhões para pagar a curto prazo uma dívida, né? E você comanda o clube. Né? Então, assim, tem isso também no Brasil, que a parte associativa, quando ela é muito mal feita, e no Brasil tem muitos exemplos disso, eu também sou contra, assim, vilanizar a parte clube associativo. Acho que o clube associativo existe, tem condição de continuar existindo, mas os que estão no desespero, eles vendem um clube gigante, uma marca muito, muito valiosa por preço muito mais baixo. E aí você compra na baixa, como falou o O professor. Textor sinalizou uma coisa interessante e que pode resolver esse problema, que não é propriamente um dilema do botafoguense, mas mais os outros torcedores falam, né? É só uma transição, daqui a pouco o Luiz Henrique, por exemplo, vai embora. Se o Textor repuser... Qual clube não queria ter o Luiz Henrique por um ano, por dois? Não, mais do que teve perto isso... de O contratar clube e contratou. associativo também não tem vários jogadores que vêm, ficam um ano e vai embora? E mais do que isso, se o Textor repuser 2 grandes reforços por outros 4, e assim sucessivamente, como fazia, não era a SAF, mas a Parmalat fazia isso com o Palmeiras. Uma A Parmalat cogestão, né, montou vários grandes times Sim. diferentes do Palmeiras. Ia repondo grandes craques. Então, se ele conseguir fazer isso, se a água fluir para onde tem que fluir, como ele falou, ele ganha o coração do botafoguense durante todo o período em que for SAF. Imagino que seja para sempre, até que ele venda para outro, né? Sim. Uma vez que se transforma em SAF, é muito difícil um O retorno. Botafogo é a SAF que até agora mais deu certo, mais tem sucesso? A curto prazo? Sim. É a SAF da semana. A curto prazo eu SAF da digo última porque você semana? espera... Qual time? Tem o City, né, em relação ao Grupo City e o Bahia. É um processo ali. Há um processo de organização, de investimento, as coisas estão sendo feitas. A SAF do Botafogo começou em que ano? Onde subiu? 22. Ganhou 21 a Série B, em A gente 22 está falando de 2 anos. tornou-se SAF. Então, assim, 2 Três, anos né? em que... 3, né? Esse é o mas- terceiro 22, ano. 22, 23, 24. Ah, tá. Terminando o terceiro ano, é isso? Então, assim,
Primeiro ano, uma dificuldade ali, não consegue ser aquilo tudo. Na temporada passada, com o Luiz Castro, já numa sequência, cresce muito, tem uma decepção no final. E nessa temporada mais equilibrado. Se a gente for olhar, fala assim, mas 3 anos é muito tempo. Não, não é. Não é muito tempo. Para o time que se organizou e se estabilizou, não é muito tempo. E veio da Série B. Então, teve um processo. E o processo ele foi feito com muita organização. E já está começando a colher frutos. Mas nem foi campeão, ainda já está começando a colher frutos. Já, porque já está no cenário de que sabe-se que na temporada que vem, dificilmente o Botafogo não vai disputar títulos. A coisa acelerou. Ele não imaginava, por exemplo, fazer o primeiro turno de Brasileiro que fez no ano passado. Eu também acho que não. Até do ponto de vista da opinião pública, isso nem foi positivo, porque no fim não segurou o rojão e ficou aquela história. Mas ele sabe para onde vai. E deu umas acertadas de caminho. A gente elogiou, por exemplo, a captação de jogadores do Botafogo. Mas a questão da troca do técnico no ano passado foi um drama. Foi. Houve erros ali. Foi. Houve erros de condução, claro, o Castro sai, ninguém esperava e também não tinha como cumprir uma proposta dos árabes. Mas ali se conduziu mal aquele processo. Sim. Então o Botafogo aprendeu também com alguns erros. Nem tudo foram flores nessa SAF. O próprio John Textor ele fala em uma entrevista que tudo que estava sendo feito internamente, né, administrativamente, na organização, era para colher frutos a médio prazo, não era imediato. Então, estamos brigando para ser campeões. Talvez esse ano não dê, mas a gente briga para no ano que vem continuar brigando pelos títulos. Não era uma certeza, não, nós vamos brigar pelo título, ponto e acabou. Não, a gente está trabalhando para que se torne uma coisa frequente. O Botafogo esteja entre os times ali, postulantes a títulos onde entrar, nas competições que entrar. É isso, organização. Vem de cima para baixo, né? Eu digo baixo quando chega no gramado já. Vem da parte mais hierárquica ali de administração até chegar nos jogadores. E tem SAFs e SAFs, né? Com objetivos diferentes. Claro. Porque os clubes também têm que ter alguma contrapartida a oferecer. Então, alguns clubes oferecem como contrapartida popularidade, são clubes midiáticos. A Portuguesa, por exemplo, em São Paulo, está fazendo uma SAF agora, que a grande contrapartida que ela tem a oferecer é o terreno do Canindé. Isso. Né? Então, quem está entrando nesse negócio tem que ver uma perspectiva de ganho, por algum lado. Sim. Uma SAF do Vasco, por exemplo, uma popularidade de norte a sul desse Brasil, como diz o hino. Então, já se explica por que alguém vai botar dinheiro no Vasco. Ou mesmo do Botafogo, que tem o seu público. O Textor está num contexto de outros clubes que é parecido com o do Grupo City, que é parecido com o do Red Bull, nesse sentido, mas os objetivos são outros. Sim. Os objetivos do Red Bull são menos esportivos que as demais SAFs. Né? Trabalha com jogadores jovens. Intercâmbio de ter uma jogadores. grande venda, por exemplo, ou grandes vendas, né? E por isso que o Red Bull não está associado a grandes torcidas. Porque grandes torcidas cobrariam dividendos esportivos. Então, cada um sabe a característica do seu negócio, isso olhando do ponto de vista de quem investe. Do ponto de vista de negócio, né? A gente... Na Fórmula 1 tem dividendos esportivos. Tem. Então, Diferente a gente pensa muitas vezes só do lado do futebol, né? Do clube, do torcedor. A gente pensa com cabeça de torcedor, né? A Natália falou a palavra business, É business. Isso, certo? Money. Informação. Minha torcida gloriosa. Então foi essa notícia que eu vim trazer para vocês no dia de hoje do nosso glorioso fogão. Eu quero deixar aqui os créditos totais ao ESPN F360, onde separamos todas as notícias do nosso glorioso fogão diretamente para vocês aqui no nosso canal. Espero que vocês gostaram. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, volto a repetir, se inscreva, ative o sininho de notificações, que assim você fica por dentro de todas as notícias que estão rolando pela mídia sobre o nosso glorioso Botafogo. Não deixou seu like ainda no vídeo? Corre lá, deixe seu like, que é de grande importância e nos ajuda muito aqui com o engajamento na plataforma. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima notícia.